Então vamos começar aqui, National Retail Properties, o NNN, fundado aí há mais ou menos 40 anos, IPO quase também há 40 anos, market cap na faixa dos 6 bilhões, listado na NYSE e do setor de varejo, beleza? Antes da gente dar uma olhadinha aqui nos dados, vamos dar uma olhadinha na apresentação do fundo, depois a gente dá uma olhadinha nos dados. Então vamos dar uma olhadinha aqui em algumas atualizações que ele fez aqui no Covid-19, né? Vamos aproveitar que está nesse momento, vou pegar sempre o balanço, a apresentação mais recente que eu achar aqui, tá? Então, dando uma olhadinha aqui, a gente vê que, né, coletou menos de 70% aí no segundo trimestre, né? E 84% de julho já foi coletado. Então está começando a voltar aí nessa questão da pandemia, né? Muita gente eles tiveram que ser negociados, ó, prolongaram, continuaram, né? Essa questão da quarentena, né? Então tiveram que postergar o aluguel para vários inquilinos, então aproximadamente 20%, mais ou menos aí 2, 3 meses e tal, que já deve se normalizar aí mais ou menos 2021, provavelmente. O que mais? Vamos lá. E não está falando que no geral aqui eles têm boas localidades com alta ocupação, mas que mesmo assim na pandemia muitos setores foram influenciados com essa questão de ter que fechar, e por mais que o imóvel esteja numa boa localização com um alto histórico de vacância, muitas vezes não teve o que fazer, né? Teve que fechar. E aí uma coisa é o imóvel fechar pela empresa quebrar, outra coisa por ela ser obrigada a fechar por causa de pandemia, né? Aqui tem um pouquinho histórico do fundo, que ele foi fundado lá em 84. Aí depois teve o primeiro crescimento de dividendo. Foi listado na NYSE lá em 94. Aí em 99 deu o 10º ano seguido de crescimento de dividendo. Teve essa questão lá da crise de 2008. Aí ele aumentou o dividendo também em 2009, mesmo assim. E aí em 2012 entrou lá para o Dividend Aristocrat do S&P 500, que é aquele índice de empresas que distribuem mais de 20 anos, aí, 25 anos de dividendos consecutivos, e bateu 30 anos aí em 2019. Então é um REIT aí com mais de 35 anos aí de dividendo, né? Aqui são alguns inquilinos, ó, o Wendy's, é muito varejo, né? Ó. Car Wash, serviço de lavagem de carro, Taco Bell também restaurante, posto de gasolina, Exxon, Eleven aqui também loja de conveniência, aqui Fitness seria academia. Então é um REIT bem diversificado. Ele é classificado como varejo, mas você vê que ele aborda aí vários setores também, tipos de inquilinos diferentes, né? De setores diferentes. Isso é interessante pela questão de diversificação. Aí vem dando os dados aqui, ó. Um dos fatores mais importantes a gente vê a ocupação, né, que está quase 99%, está excelente. Em relação ao dividendo também está tranquilo, né? Ó, 30 anos seguidos de crescimento de dividendo, né? Bizarro. Estratégia simples, também consistente, papapá. Mantém diversificado, inquilino, tanto imóvel, inquilino, gerenciando o risco de dívida. Basicamente o que ele está falando aqui, produzindo crescimento de dividendo com segurança. Quase 10 bilhões aí de total de ativos, ó. Mais de 380 inquilinos, isso é importante, né? Os top 25 inquilinos têm quase 60% da receita e mais ou menos 1.084 lojas. Tem mais de 3 mil propriedades, olha aí. Tem mais propriedade que toda... Como é que é? Em 48 estados, hein? Tem mais propriedade que toda a indústria de fundo imobiliário junta aí, multiplicada por 5. Aí vem falando aí o crescimento e tal, né? A estratégia aí de alugar e focar o máximo aí nesse ganho de margem, né? Então, no caso, os inquilinos eles pagam os impostos, a manutenção, os seguros, e o REIT já recebe isso tudo líquido, né? Então, isso é muito bom, que gera uma previsibilidade de renda, uma baixa volatilidade também essa renda, né? Falando dos contratos ali, né, de mais ou menos de longo prazo, ó, 15, 20 anos. Isso gera aí uma previsibilidade e evita essa volatilidade do fundo, né?
Tá falando aqui também de algumas aquisições, de você comprar alguns tipos de imóveis, né? De boas localizações e tal. Tadã. Então tá falando aqui, ó, que ele normalmente tem essa estratégia aí de baixa locação, né, de aluguel, e aí com isso o inquilino consegue aumentar um pouco a margem dele e com isso focar no longo prazo, né? Então eles fazem parcerias de longo prazo. Não adianta você também ficar metendo a mão no inquilino lá, aumentando aluguel e tal, e ficar com o imóvel vazio, né? Tem que ser um jogo de ganha-ganha. Aqui o crescimento anual, ó, de FFO per share, né? Muito bom. Aqui a questão da dívida, ó, maturação dela, tem várias aí para depois de 2030. Aqui está uma dívida líquida sobrevista bem tranquila, né? Questão de despesa sob juros também bem tranquilo. Aqui alguns inquilinos, ó. Restaurante mais ou menos 10%, loja de conveniência 18%, locação de veículos 2%, o que mais aqui? Vamos ver, ó. Cinemas, academias. Family Entertainment deve ser tipo, sei lá, lazer, né? Parques, essas coisas. Aí restaurante também. E serviços automotivos. Então você vê que é um REIT bem diversificado, né? Olha lá, que eu falei lá, mais de 3 mil propriedades, 380 inquilinos. A maior parte está no Texas. Ó. Aqui que é o interessante também, que a ocupação, um dado muito importante para analisar, né? Você vê que historicamente a ocupação nunca caiu abaixo de 93,7, quer dizer, 96,4, enquanto a média da indústria nunca foi abaixo de 93,7. Então é muito resiliente, né? Mesmo pegando todas as crises, ó. Pegando aqui desde 2003, ó. Nem em 2008 abaixou tanto. Que a crise foi braba lá, né? Aqui, ó, a maior parte dos aluguéis estão para o longo prazo, né? Depois de 2030. Isso é bem importante. Somente menos de 10% vai expirar antes de 2022. Então, tá muito tranquila a situação, né? Aqui tá mais ou menos aí a idade, né, dos inquilinos, papapá. Inquilino não, acho que é os colaboradores, né? Olhei errado. Aí vem falando um pouquinho aqui vem falando dos dividendos, ó. 31 anos consecutivos. Isso gera uma tranquilidade, né, para o investidor. E aqui mais alguns inquilinos de novo, né? Aquela mesma foto que eu mostrei. Então, é um REIT bem diversificado, bem interessante, setor muito resiliente, com histórico de ocupação muito bom. E a gente olhando aqui os resultados, mesmo assim comparado a 2019, a gente vê que não foi tão impactado pela crise, né? Então a gente está pegando aqui o segundo trimestre de 2020, e no auge da pandemia, pegando aí abril, maio, junho, e você vê que a receita ficou estável, os custos também mais ou menos estável, e você vê que o lucro ainda aumentou, né? Desculpa, diminuiu. Cadê? O lucro diminuiu um pouquinho, mas teve um não recorrente aqui, né? Vou dar uma olhadinha aqui no que houve. Lucro estável. Impairment aqui, ó. Teve um impairment aqui, né? De 15 bilhões de diferença aqui. Depreciação e amortização também aumentou um pouquinho. Então o lucro operacional caiu bastante, né? Você vê que foi essa questão aqui também do impairment, né? Não, o resto foi estável, tudo certo. Então foi essa questão que deu essa diferençazinha aqui, mais ou menos. Você botar mais uns 15, 20 aqui, chega quase nesse lucro aqui, né? Mas também teve depreciação e amortização, que distorce tudo. Então o correto é a gente olhar aqui o FFO, né? Então, vamos ver se tem aqui, se eles colocam. Nem todo REIT coloca aqui no Thank You, né? Deixa eu ver se eu acho aqui logo. FFO. Nem todo REIT bota, né? Funds from Operations. Tá vendo? Nem todo fundo bota. Aí realmente fica distorcido, né? Vamos analisar aqui pelo fundamento então, para tirar essa distorção. A gente vê que o REIT, mesmo né, utilizando aí os 2 trimestres,
tá bem estável, né? A receita aumentando um pouquinho, EBITDA também se segurando. A gente vê que a depreciação e amortização aumentou um pouquinho também no acumulado. A margem caiu um pouco, faz parte da pandemia. Tá? A dívida líquida sobre EBITDA um pouco acima do ideal. E o FFO mais conseguindo aí se segurar também, né? Ó, caiu um pouquinho, mas, cara, não caiu para, sei lá, 90%, né? Caiu aí 5%, 10%. O payout também continua alto, que os REITs são obrigados, né? Mas aí isso aí aumentou o dividend yield por causa da queda da cotação, né? Saiu mais ou menos lá no início da pandemia. Vamos ver um aqui. Saiu mais ou menos aqui dos $60, chegou a bater lá 25, né? Mais ou menos no auge da pandemia, e agora está na casa aí dos 35, 30 e pouco. Então ele está se recuperando. Mas se a gente olha no longo prazo, FFO lucro muito tranquilo, né? FFO cotação muito tranquilo. O trimestral, para quem quiser, ó, você já consegue olhar aqui clicando aqui em quarterly, né? Que seria os trimestrais. E aí já dá passando o mouse em cima, você consegue ver os valores. Mas depois a gente vai colocar aqui na tabela também, não tem problema. Aí você vê que desabou, né? A cotação desabou, mas o lucro já começou a se recuperar de novo. Caiu aí no primeiro trimestre, mas já voltou a se recuperar. E aí no acumulado tá tudo certo, né? Bem tranquilo. Os REITs normalmente se alavancam um pouco mais mesmo, normal. Mas você vê essa curva de lucro de FFO aqui muito tranquila. O EBITDA também. Apesar disso, da dívida tá subindo, o EBITDA está acompanhando. Isso é importante acompanhar. Receita também crescendo. Dividendo crescendo. E é isso aí, né? Fluxo de caixa também. Normalmente em cima do FFO, né? Olha lá. Bem tranquilo. Então, cara, é um REIT muito top, né? Não tem nem o que falar. Nota 5 para mim, boa margem. Dívida dentro do razoável, payout bom, crescimento de cotação também, retorno histórico aí não é tão assim, nossa, que maravilha, mas tá aí fazendo sua parte. Né? Ó, a gente vê que não subiu tanto assim, mas a pandemia também não ajudou, né? Então é isso aí, né? Não tem muito mais o que falar desse REIT, é muito diversificado, muito bom. Eu gostei também porque tem essa margem alta, gera uma. Quando o REIT tem uma margem alta, ele gera também uma certa margem para erro, margem para pandemia, margem para crises. Então, mesmo que aconteça alguma crise no setor imobiliário, ainda tem uma margem grande aí para chegar a dar prejuízo. Né? Lembrando que os REITs são bastante distorcidos, né? Você vê que o EBITDA aí é 40%, a DNA 40% do EBITDA, então acaba distorcendo um pouco, né? Então, fica a minha contribuição para o National Retail Properties, beleza?